E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre alguns assuntos que fazem muito sentido para posicionamento pessoal, para experiência, né, de empresas, enfim, e posicionamento também de marcas. E eu estou com duas grandes autoridades no assunto aqui, muito feliz. Eu acho que esse episódio hoje vai ser aquele episódio que eu vou falar pouco, né? Porque nem tenho tanto a acrescentar assim, no sentido de autoridade, mas tenho muito a ouvir de vocês, tá? Então, eu quero, antes de tudo, agradecer a Omie, a Klaus, a Force Tecnologia e também a Contabilidade do Futuro por estarem juntos com a gente aqui, patrocinando sempre e apoiando esse movimento de levar conhecimento para as pessoas, de somar na vida das pessoas por meio do ambiente de negócios. Então é isso, vamos bater aquele papo? E aí, que coisa boa receber vocês aqui, muito feliz, viu, gente? Muito feliz mesmo. Prazer nosso. A gente já tinha tentado marcar antes, né? E aí, por questões de compromissos pessoais, a gente não conseguiu, mas até que enfim saiu, vai sair esse episódio. Eu estou aqui com a Karina Oiticica e a Cacá Marinho, duas especialistas em marketing, branding, né, em posicionamento mesmo. E eu estou aqui para ouvir vocês e tenho certeza que o público vai adorar. Então fiquem à vontade para se apresentar, tá certo? Falar um pouquinho aí da história de vocês. Fabiano, primeiro eu queria agradecer o convite. Estamos muito felizes, né, Cacá, em estar no Papo de Quê, Fabiano? Conversar sobre assuntos que acabam sendo relevantes, acaba sendo de valor para muita gente que está nos ouvindo. Então, sempre trazer conteúdo rico. Quem compartilha tem que ter aqui o nosso parabéns e o nosso incentivo, né? Então, eu me chamo Karina Oiticica, eu sou publicitária, eu me formei, eu descobri muito cedo que queria trabalhar com comunicação. Acho que eu sou muito privilegiada por isso, porque é um desafio, com 17 anos, você escolher ali a sua faculdade. Então, eu sempre quis trabalhar com comunicação, sempre gostei dessa área do marketing, sempre me envolveu, me encantou. E aí eu morei 8 anos em São Paulo, fiz faculdade lá, pós, trabalhei, retornei a Maceió para me casar e pensei, não sei trabalhar com outra coisa, preciso continuar trabalhando com isso. Foi quando eu montei com um amigo, Bruno, a agência Yellow Kite em 2010. Então, em 2010, a gente falava para as pessoas, para as marcas, né? A gente sempre trabalhou com marcas corporativas, que elas precisavam ter comunicação no digital. Era algo muito novo para Maceió. As empresas ainda estavam muito na comunicação tradicional, nas marcas offline, naquele feijão com arroz que a gente conhece, né? TV, rádio, jornal, carro de som, então era outro mundo. E aí a gente começou a educar o mercado, mostrando a importância do digital. Já vamos fazer 13 anos esse ano, então já é uma jornada aí longa de mostrar essa importância do digital. De 2017 para cá, a gente intensificou outros serviços, então a gente foi para uma área de tráfego pago, uma área de automação de marketing, criação de conteúdo. O digital foi ficando mais complexo, né? Hoje a gente vê aqui, ó, que é uma produção de conteúdo que a gente está fazendo hoje através do digital, então a gente consegue trazer uma escala para muita gente. E de um tempo para cá, estou cada vez mais apaixonada por branding. Percebo nos meus clientes o como a marca ela é um fator de diferenciação. Então, você pode ter o mesmo produto, você colocou uma outra marca, você gera ali uma desigualdade. A pessoa escolhe o mesmo produto simplesmente porque aquela marca ela traz atributos funcionais, de benefícios sociais, emocionais, de autoexpressão. Então, a marca ela tem esse poder. E sou muito apaixonada por esse universo. Comecei recentemente a encorajar pessoas a se posicionarem como marca, a se perceberem como marca, criando a mentoria Empodera a Sua Marca, porque lá na agência a gente trabalha com marcas corporativas e na mentoria eu estou trabalhando com marcas pessoais. Muito bom, muito bom. Então, um resuminho aí. Que bacana, viu? Uma super história, né? E a gente vai falar muito sobre essa questão aí do posicionamento pessoal também. Eu acho bem curioso isso. Tenho muitas dúvidas em relação a isso também. E você, Cacá Marinho, pela segunda vez aqui, né? Pela segunda vez aqui, mas antes de me apresentar, só um insight. Você sente também, Karina, que 2023 é o ano do branding pessoal, de quando as pessoas assim vão ter aquele estalo e, nossa, eu preciso me enxergar como marca, né? Mas não no sentido egóico, e sim no sentido de diferenciação, né? De posicionamento como profissional. Mas vamos lá, eu sou Cacá Marinho,
Sou formada em relações públicas, assim como a Karina, né? Quando me deparei com as opções ali de cursos, né? Ensino médio, fiquei meio na dúvida, mas me arrisquei nas relações públicas e hoje eu digo assim que foi Deus, porque eu não me enxergo fazendo outra coisa, eu sou uma relações públicas nata. Isso é maravilhoso. E assim, desde que eu me formei, eu já estou na área, né? Antes, pertinho de me formar, eu passei num concurso público na área, e desde então atuo como relações públicas e trabalho também há 18 anos com produção de conteúdo, com marketing de influência. Por que com marketing de influência, antes mesmo de existir esse termo? Porque eu sou a primeira blogueira de Alagoas, gente. Que bacana. Pois é, eu tenho essa coisa, essa inquietude, essa vontade de desbravar dentro de mim. E, além de trabalhar com produção de conteúdo e marketing de influência há 18 anos, eu tenho uma agência que também é um veículo, que se chama Refresh, que vai fazer 5 anos no meio do ano. E no Refresh a gente também trabalha, além de produção de conteúdo, trabalha com marketing de experiência e marketing de influência. Que bacana. Eu e Bruno, meu sócio. Adorei a apresentação de vocês. Estou curioso para a gente começar a conversar aqui sobre branding, né? Sobre posicionamento, sobre a vontade que as pessoas têm de se posicionar na rede social e que muitas vezes não têm coragem, ou aquelas que às vezes querem, mas que, enfim, não sabem fazer, ou aquelas que não querem, mas que acham que precisa, né, estar ali, que precisam estar ali. Então, eu quero saber da opinião de vocês em relação a muita coisa. É um bate-papo, tá? Então, fiquem à vontade para interromper o outro, para trazer uma ideia, um insight ali no meio, porque é isso que as pessoas normalmente esperam, né? Esse é um brainstorming aqui, mas de pessoas que têm total autoridade no que estão falando, então vai ser muito rico, viu? Eu queria começar provocando a Karina no sentido de como é que ela está lidando com essa nova área, né, na vida dela de branding pessoal, no sentido de chegar para as pessoas, né, e fazê-las enxergar que branding pessoal não é egóico, e sim uma forma de se diferenciar no mercado de trabalho. Eu vivi esse processo. Então, eu sou uma pessoa do bastidor. Sempre fui uma pessoa que sempre trabalhei, tinha agência, mas nunca fui uma pessoa de que era uma porta-voz. Não era... Fazia para os meus clientes. Só que um pouco antes da pandemia, eu fui para um evento que começou a falar muito sobre a humanização das marcas, em 2019, final de 2019, falando que a tendência era as marcas se humanizarem cada vez mais com embaixadores. Então, as marcas precisavam trazer rostos, precisavam trazer esses porta-vozes. E aquilo ficou na minha cabeça, pensando, quem seria o porta-voz da minha empresa? Então, pode ser seus colaboradores, você pode contratar um influenciador, e muitas vezes o próprio empresário é um grande influenciador da sua própria empresa. E aí eu comecei a me deparar com isso e viver aquele momento que você falou, né? De sair ali de uma zona de conforto, que é você já estar acostumada a fazer aquele seu trabalho e falar, peraí, mas agora eu também preciso ser uma marca. E aí veio pandemia. Pandemia, quando veio, a gente viu vários CEOs, vários empresários, vários gestores que começaram a fazer lives, a produzirem conteúdo, porque se viram na necessidade de mudar o formato da comunicação. E aí foi quando eu acho que começou esse verdadeiro boom das marcas pessoais, foi com a pandemia, a gente precisando se reinventar, trazer novos significados e sair dessa zona confortável de eu não quero aparecer, porque é cômodo, né? E esse nome zona de conforto, ele não é real, porque apesar de ser confortável, ele é meio paralisador. Então, a marca pessoal, ela vem exatamente para isso, é para você encorajar quem de fato você é. Então, descobrir ali suas habilidades, sua essência, sua personalidade. Então, a parte muito de autoconhecimento, para depois você mostrar qual é esse seu diferencial, o que te torna único. Por isso que essa questão de ser uma autopromoção, ela não é verdadeira, porque faz parte você se divulgar. Eu falo assim que primeiro você precisa ser muito bom no que você faz, você de fato correr atrás de diferenciais, mas depois você precisa aparecer. Não adianta você ser e ninguém te conhecer. Trazendo isso para uma realidade fácil das pessoas. Imagina ter um restaurante do lado da sua casa, que é ótimo, a comida é ótima, o atendimento é ótimo. Se ninguém conhece, concorda que ele vai estar vazio? Com certeza.
Então, se você não tem essa área de comunicação e vendas, que é fundamental em qualquer empresa, sem vendas qualquer empresa morre. Então, a parte de visibilidade, conhecimento de marca é um pilar fundamental do branding. É inclusive o primeiro pilar, conhecimento de marca. Se ninguém te conhece, você pode ser excelente, seu produto pode ser excelente, mas ninguém conhece. Então, é o primeiro pilar do branding. O segundo é a diferenciação. Então, a partir do momento que alguém te conhece, você tem uma diferenciação, qual é? Essa diferenciação pode ser no atributo físico do seu produto ou num atributo mais emocional, porque a gente compra pela emoção. A gente não compra racionalmente, a gente compra pela emoção e racionaliza. É exatamente E o isso. branding é sobre isso. O branding, o posicionamento, ele é muito mais sobre conexão emocional do que qualquer outra coisa, né? Você falou aí alguns termos e trouxe alguns insights que me lembraram algumas situações que eu já vivi. Recentemente, eu fui encontrar uma pessoa que tinha me indicado para fazer uma parceria e tudo, uma pessoa bem bacana e tudo, e acabou que chegou alguns amigos, a gente começou a conversar e ela queria entender um pouco mais da minha história. E ela falou assim, Fabiano, eu tava dando uma olhada no seu trabalho, achei seu trabalho incrível, gostei demais do seu posicionamento, a forma com que você leva o seu conteúdo e como parece realmente, de fato, ser algo que mexe com você. Ela começou a me questionar algumas coisas, né? E eu falei para ela, e ela me perguntou assim, qual foi a virada, assim? O que é que você identifica que fez com que você se sentisse tão seguro e tivesse tanta paixão por isso? E eu falei para ela, autoconhecimento. Sim. Eu precisei, tudo, lá no início, assim, eu precisei, né, me autoconhecer ali até para me sentir encorajado, né, de me posicionar, de entender que existiriam as críticas, mas também que existiriam pessoas que estavam gostando do meu trabalho, né, e queriam gostar do meu trabalho, e que estava tudo bem, que isso está tudo bem. Na verdade, também pensei, nossa, eu vou cansar, eu já tenho outros negócios, mas eu gosto de fazer isso, então eu quero me ver fazendo isso também, isso vai fazer sentido para mim. E também passei também por uma fase de aceitação nesse autoconhecimento, porque a gente não é assim, hoje eu já me autoconheço, tá, pessoal? Não. A vida é um eterno gerúndio, exatamente. Né? Se autoconhecendo, vivendo, estudando, trabalhando, comendo, amando. É isso mesmo. Né? E aí eu comecei a me posicionar, eu lembro que na época eu falava sobre contabilidade. E aí, sobre FGTS, INSS, gente, mas eu não faço mais isso dentro da minha empresa de contabilidade. Burocrático, né? Burocrático, não faço mais, não estou mais na operação. Então, aquilo não mexia comigo. Mexeu durante 2 meses, depois não mexeu mais. O que é que eu faço? Vou falar sobre a especialidade de contabilidade para a área de saúde, porque é o que a gente tem muito aqui na nossa empresa de contabilidade. Passou 2 meses, já não estava mais mexendo comigo. E eu acompanhei Você tudo acompanhou. isso. Aí eu, cara, mas assim, o que é que eu gosto realmente de fazer, né? O que é que eu faço hoje que eu gosto? E aí, gestão. Eu faço gestão. A minha empresa, hoje eu estou na gestão da empresa e lá no começo também, só que eu precisava estar na operação também, então eu gosto de falar sobre cultura, sobre liderança, empreendedorismo, sobre processos, empreendedorismo, porque entender você a estratégia inspira. do marketing. Obrigado. Entender a estratégia do marketing para jogar para o comercial poder vender, aquela coisa toda. E aí eu fui me autoconhecendo cada vez mais. Então eu acho que o fato de você ter falado aí, fazer o branding, né, e se posicionar e precisar de um autoconhecimento é fundamental até para que você faça, assim, você trabalhe ali dentro dessa jornada com o que faz sentido para você, com o que desenvolve, com o que você sente paixão, para que você tenha força ali e resgate, né? Isso é muito importante. Trazendo para o cenário das marcas corporativas é a mesma coisa. As marcas, antes de ela se divulgar, antes de passar uma mensagem, qual é o valor da marca? Qual é a personalidade da marca? Qual é o tom da voz da marca? A gente já faz isso para as marcas corporativas. Para daí você criar um posicionamento como você quer ser percebido. Porque brand é totalmente sobre percepção, como o outro percebe. A gente não consegue controlar o que o outro pensa. Eu não consigo controlar o que você pensa, mas eu consigo controlar sinais, a narrativa, histórias, o que eu falo, como eu me posiciono, como eu me visto, meu tom de voz. Todo esse universo da minha marca vai fazer com que você tenha percepções. Se eu faço isso de uma maneira intencional, consciente, sabendo o que eu quero passar, é muito mais fácil, eu não vou controlar o que você pensa, mas é muito mais fácil de eu induzir, de certa forma, o que você pensa do que eu
ter uma marca totalmente aleatória, tanto marca pessoal como marca corporativa. Ser intencional mesmo, Ser né? intencional. Mais verdadeiro. Com certeza. Porque a intenção, ela tem que estar baseada nessa essência. Por isso que o autoconhecimento, ele é o início, é o pontapé inicial. Mas também ele sozinho, você não consegue o autodesenvolvimento. Porque muitas pessoas têm barreiras, travas, bloqueios de se comunicar, de contar a sua verdade, qual é o meu impacto que eu quero gerar positivo. E aí vira aquela pessoa low profile. Ah, não, eu sou low profile, eu não quero, eu não gosto. Mas se você faz aquilo, você consegue trazer, reverberar para outros pontos? Então, até mesmo coisa, por exemplo, uma doação. Tem gente que critica, né? Ah, fulano faz uma doação, faz uma ação social e posta. Ah, não tem o mesmo valor, você tem que fazer para você. Tá, beleza, eu faço para mim. Mas se eu estiver fazendo isso, eu estou incentivando outras pessoas Inspirar a também outras fazer. pessoas. Ao compartilhar isso, eu estou trazendo mais pessoas para essa causa que eu acredito, eu estou crescendo essa causa. Exato. Se eu estou crescendo, faz todo sentido Isso. eu comunicar. Eu concordo. verdade. Eu concordo e concordo também que a base de tudo é o autoconhecimento. Sem ele, você não vai para lugar nenhum. E eu falo com conhecimento de causa, porque eu mesma já tentei me trabalhar como uma marca, né? Tudo meu foi muito no começo, né? Tudo muito intuitivo e tal, nada muito intencional. Eu sei que eu tenho um feeling bacana para captar mensagens que o mundo envia, né? Eu me considero uma pessoa vanguardista. Vanguardista, na verdade, é uma palavra que a maioria dos meus amigos usam para me descrever. Isso é muito engraçado, que tem as suas dores e as suas delícias de ser vanguardista. Mas voltando para o autoconhecimento, eu fazia tudo de maneira muito intuitiva, certo? Que bom que o meu feeling, enfim, meus estudos, meu conhecimento, meu network foi me levando para os caminhos certos. Mas o caminho mais certeiro, realmente, que eu acredito que é o que eu estou traçando agora, ele só está sendo trilhado por conta do autoconhecimento, né? Que, enfim, cada vez mais eu tenho levado isso muito a sério, faço terapia há anos, e o autoconhecimento também não é só terapia. Eu fiz uma mentoria recentemente, e estou fazendo também mentoria com a Karina, mentoria Empodera, incrível, empodera sua marca, né? Marca pessoal, maravilhoso. Então, assim, através dessas mentorias, você também tem que levar a sério, né? Não adianta você fazer e ficar com a cabeça em Nárnia, mas elas levam você a um olhar para dentro, né, que dá trabalho, dá muito trabalho olhar para dentro, você se depara com várias questões, mas você só vai conseguir um norte se você se autoconhecer, se você souber no que você é bom, se você souber no que você pode melhorar, se você souber quais caminhos você não quer trilhar, entende? Souber e aceitar, né? Souber e Porque, aceitar. às vezes, a gente E sabe, outra... mas não aceita porque quer outra coisa. E outra, essa questão que a Karina falou, porque eu sou low profile, porque eu não gosto de aparecer nas câmeras. Treino. Existe treino, tá? E se você não quer começar com tudo, me corrija se eu estiver errada, Karina, poxa, começa, né, com uma foto, com uma artezinha, vai se desafiando, vai se posicionando aos poucos, vai rompendo umas barreiras. Karina sabe disso muito melhor do que eu, mas eu acredito que treino, e enquanto isso vai fazendo, porque o momento perfeito, ele não existe. Não existe. Aprendendo na jornada, né? Na jornada. Conversando antes de começar o podcast, você falou que quando você vê o seu primeiro vídeo, você tem vergonha. Eu falei, Quando mas ela isso falou, é eu ótimo. disse, meu Deus, eu falei sobre isso com a Karina. Se a gente for olhar nosso Instagram de, sei lá, 2, 3 anos atrás, a gente vai ter vontade de arquivar muita coisa, eu tenho certeza. Aí eu tava falando isso pro Fabiano, ao mesmo tempo que o primeiro vídeo te traz vergonha, isso é muito bom, porque mostrou que você evoluiu fazendo. Com certeza. E daqui a 5 anos a gente vai olhar esse podcast de hoje e vai falar, caramba, olha como eu me expressava mal. Por quê? Porque daqui a 5 eu vou estar melhor. Sim. Então, se você não começa em nenhum momento, você vai continuar tendo aquela barreira, porque a autoconfiança vai lhe dando essa segurança para você ir fazendo e para você ir fazendo com naturalidade. Outra coisa que você falou aqui, eu prestei atenção, você falou antes, eu fazia roteiro do que a gente ia conversar. Hoje em dia eu quero uma conversa fluida, mas isso... não é porque você achou mais legal, é porque antes você não tinha autoconfiança. Isso é treino pra também. fazer sem uma cola, Sim, um roteiro. sim, com certeza. À medida que você vai fazendo, isso vai virando natural, vai virando uma habilidade que não estava nativa há 5 anos atrás, mas que hoje já está instalada em você. É igual dirigir, gente. Sim. Lembra quando você começou a dirigir? Como era difícil você entender aqueles códigos ali? Hoje você
dirige numa naturalidade, parece que você não tá nem fazendo nada, Sim. porque o seu cérebro entendeu aquele caminho, criou aquela conexão neural ali e agora é simples. Às vezes você não sabe, você não lembra nem como foi que você tirou o carro da garagem. É. Porque foi tão automático que você já Exato. conhece ali o processo, né? O automático Exatamente. mostra exatamente isso, já virou uma habilidade. Agora, vocês concordam que, por exemplo, quando eu vejo o meu primeiro vídeo, os meus primeiros vídeos lá atrás, não vão ver, tá, pessoal? É uma dica que eu dou, tô brincando, pode ver. Mas assim, quando eu vejo, eu identifico também algumas características que eu preservei até hoje, assim. A leveza da comunicação, que é algo que eu considero muito importante, sua essência, que né? faz parte da minha essência. Sim. Né, o cuidado ali com o cenário que eu tinha ali no início, e hoje eu ainda preservo muito, eu ainda considero isso muito importante. Então, tem características minhas ali que eu vejo que até hoje eu preservo e que eu continuo achando importantes, né? Claro, elas melhoraram, elas foram se aperfeiçoando, né? Mas eu considero importante a gente também visual, porque a gente olha tanto para a parte negativa das coisas, né? Eu olho lá e digo, poxa, eu estava assim, eu estava meio que intimidado ali na frente das câmeras, e depois você começa a perceber também que tinham coisas muito positivas ali e que vieram, né, foram sendo preservadas durante muito tempo, até hoje, inclusive. E o que eu acho legal, Fabiana, é as pessoas acompanharem essa evolução. Esse processo que você faz. Porque às vezes você chegar com tudo pronto, tudo lindo, as pessoas vão até valorizar menos do que se elas acompanharem o bastidor. A rede social tem muito essa vantagem. A gente consegue mostrar o bastidor, o que está por trás daquele palco. Então, é muito trabalho, é muito sofrimento, é abrir mão de algumas coisas. E quando as pessoas vão te acompanhando, eu chamo isso assim das minhas pequenas histórias e minhas grandes histórias. Então, todos nós, a gente tem que ter uma comunicação. Qual é a principal mensagem que eu quero trazer? Essa é a minha mensagem principal. Mas no seu dia a dia, você tem pequenas histórias que, ao compartilhar, vai trazendo um pouco quem é o Fabiano, qual é a sua personalidade, qual é a sua visão de mundo e o que Os conecta. valores. Você acha que uma pessoa vai contratar um contador pela parte técnica? Pense bem. Não, normalmente não. Normalmente ele olha para o conjunto. Teve ali da alguma empresa. conexão ali que geralmente não é a parte técnica. Não é. E é isso que eu falo na mentoria. Porque muitas vezes a gente vê profissionais tecnicamente brilhantes que não conseguem ter um sucesso profissional, não conseguem chegar a lugares de destaque. Porque muitas vezes está escondido, não mostra qual é o seu diferencial, estuda a área técnica e não consegue estudar outras áreas, outras habilidades, como por exemplo comunicação, para conseguir gerar essa conexão de personalidade, que hoje é muito forte. É muito forte. Até nas vendas mesmo, a gente tem um departamento comercial lá, e eu falo muito, né, para o time de SDR, eu falo, gente, olha, precisa ser assertivo na comunicação, precisa ter uma escuta ativa também, né, a pessoa precisa se conectar, porque a parte técnica, ela já sabe o que a gente vai fazer, né, o que ela precisa sentir confiança em entregar a empresa dela aqui para a nossa empresa de É contabilidade. como se a parte entendeu? técnica virasse uma obrigação Exatamente. necessária. Exatamente. Todo É o mundo básico. do mercado É o tem básico. que Todo mundo ter, tem que ter. e vai continuar sempre estudando ao longo da vida, né? As coisas mudando velozmente como estamos acompanhando, a gente vai ter inteligência artificial que talvez até faça boa parte do seu trabalho. Já tem. Né? Então, a gente saber usar as próprias tecnologias que chegam como suporte, como complemento, e essa marca pessoal cada vez mais vai ser forte, porque a pessoa vai olhar para o Fabiano e dizer, eu admiro você, eu me inspiro em você, e eu quero que você seja, a sua empresa seja responsável pela contabilidade da minha. Porque sabe que você vai ter compromisso, Cuidado, vai ter ética, vai com ter cuidado, certeza. preste atenção nos detalhes. Então, todo esse contexto, todos esses detalhes juntos, essas percepções que a gente gera, é o que a gente chama de branding. Ou seja, é adicionar valor. Branding, se eu pudesse resumir numa frase, seria isso. Adicionar valor a um serviço, a um produto ou a uma pessoa. Porque aí é quando a gente vem com a marca pessoal. Então, por que, às vezes, a mesma profissão, o mesmo serviço, vou dar um exemplo aqui, um cabeleireiro, tem cabeleireiro que cobra R$5 para cortar um cabelo, tem cabeleireiro que cobra R$1.500 para cortar um cabelo. Por quê? Se o serviço é o mesmo, o que está atrelado a esse cabeleireiro que cobra muito mais caro? Que posicionamento é esse? Qual o né? posicionamento? O que, é que ele ele entrega feito? mais? Como ele se diferencia? Para as Exatamente. pessoas quererem pagar mais naquele mesmo serviço. Isso.
E aí pode ser um produto também. Por que que alguém paga mais num relógio? Experiência, né, de marca também. Talvez você chega no salão desse cabeleireiro e você já deve ter visto como é o processo, o atendimento, como é que você espera, né? De repente um marketing sensorial ali dentro, que aliás tem que ser, né, uma experiência puramente sensorial, né? E também tem o lado, né, psicológico, principalmente nós mulheres, com relação a corte e mudança, enfim, o cabelo está muito relacionado a mudanças, né, na vida da mulher. Engraçado, é cor, é corte. Então, com toda certeza, tem todo esse conjunto de valores, né, que faz com que esse cabeleireiro que cobra R$1.500, enfim, se diferencie. É isso mesmo. Engraçado, né? Vocês estão falando aí, tá passando 1 milhão de coisas na minha cabeça, né? Imagina, os exemplos, né? Eu fico vendo assim, você falando sobre essa questão do marketing de experiência, né? Da importância da experiência sensorial, né? Eu cuido lá na Tática da parte de CS, CX, eu cuido muito da parte de experiência do cliente, sucesso do cliente. E uma das coisas que eu desenvolvi há pouco tempo, assim, não tem muito tempo, é exatamente isso. O cliente chega lá, ele vai para uma sala de reunião que tem um sonzinho antes de a gente entrar, e aí ele tem vinho, tem refrigerante, cerveja, tem água com gás, tem café, tem cappuccino, tem um cardápio para ele escolher o que ele quer comer ou fazer um lanche, alguma coisa. E quando ele sai, dependendo, normalmente quando é um cliente novo, porque o cliente que já está na base já recebeu, ele leva uma sacola que tem um cheirinho dentro da nossa marca, e aí ele leva bombom, já vai um manualzinho, mas também já vai um mousepad, uma cadernetinha, tudo personalizado. Ele não espera isso de uma empresa de contabilidade, né? Então ele ia tudo personalizado com a logo da empresa. E ele fica assim, eu percebo ele sempre muito chocado com o processo, né? Que é o que a gente mais busca, né? E que de repente até empresas de contabilidade esqueceram que elas também são empresas como qualquer outra e que precisam desse uau. Fabiana, isso vem muito do marketing de experiência, né? Do sucesso eu tenho do cliente, um caso para contar que me chocou recentemente. Eu fui fazer as unhas em um salão super pequeno, super salãozinho de bairro, sabe? Unha em gel e tal, e nunca tinha ido lá. Fui pela indicação de uma amiga minha, mas ela não me falou nada. Ela, tá aqui o número e tal, eu pedi uma indicação, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tudo bem tranquilo, bem simples, porém organizado, limpo e tal, mas apenas mais um salãozinho, uma manicure e tal. Eu cheguei cansada, muitos afazeres, blá, blá, blá. Aí, quando eu fui recebida, a manicure olhou pra mim e falou, você quer um cappuccino? Aí eu dei um suspiro, falei, tá, quero. Aí continuei lá esperando, né, no meu celular, olhando e tal. Quando ela trouxe o cappuccino, eu fiquei paralisada. Ela trouxe o cappuccino numa caneca, certo? Com a borda. Ela colocou a borda de Nutella, creme de avelã, colocou na borda, como a gente vê nas cafeterias, e chantilly por cima. Muito, tipo assim, a caneca era grande. Sim. Eu fiquei paralisada. Numa apresentação que parecia que eu estava numa cafeteria, eu fiquei assim, como assim? Sabe? E ela numa delicadeza, o serviço que geralmente dura 1h30, com ela durou, sei lá, umas 2 horas, porque ela fez tudo de maneira tão cuidadosa, sabe? Tão, assim, preocupada comigo e tal. E a gente foi batendo um papo e ela disse que chegou a cursar Relações Públicas. Pausou porque descobriu que o foco dela era realmente, né, o que tocava o coração dela era psicologia e que ela ia fazer. Mas assim, eu fiquei impressionada. Uau, né? Uau! Todo mundo pode ter... Pode impactar o seu cliente com marketing de experiência. Eu fiquei assim, sabe, desde um salãozinho pequeno até a maior marca, uma das maiores marcas de luxo do cenário mundial, elas podem sim atuar com marketing de experiência. Claro. Entende? Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade, né, é o seguinte, veja, você trouxe o exemplo de um salão de bairro pequeno, sim, né, então... Quando você vai com a expectativa mais baixa, sim, é mais fácil de você sentir esse uau, sim, né? Então é mais fácil da empresa conseguir essa estratégia. Quando você vai receber um cliente e você tem aquela super estrutura,
A né, expectativa a expectativa já é maior. Sim. Só que tem aquela coisa, né? Às vezes a gente não precisa entregar um carro importado. Não. Às vezes a gente só precisa surpreender de uma forma charmosa. Você não Isso. precisa de repente trazer uma, sei lá, uma bandeja de cristal. Na verdade, o que você precisa às vezes é trazer uma bandeja, mas trazer algo que mexa com ele, de repente personalizado, alguma coisa que faça sentido. Um pós-venda. A forma com que fala, a forma com que apresenta, né, que conversa. Eu acho que a experiência é muito disso também, né? Também, Tem com certeza. uma formulazinha muito, muito básica e fácil para o pessoal entender sobre essa questão de satisfação do cliente, que tem a ver com a expectativa que você falou, que é assim, a satisfação do cliente é a percepção que ele teve menos a expectativa. Então, sempre que você for pensar a satisfação do meu cliente, eu quero elevar a percepção. Por isso a importância, um exemplo, uma Disney. Disney tem uma expectativa muito alta. Sim. Todo Ninguém mundo se que vai frustra. pra Disney fala que é incrível, Ninguém o se preço é alto, frustra. então a expectativa é muito alta. Se você chegar lá e não tiver uma percepção muito alta, igual a sua expectativa ou maior, você vai ter uma frustração. Então a satisfação ela não vai acontecer. Então você precisa estar sempre ou isso mesmo. igual à expectativa ou maior. Então a percepção ao você receber o atendimento, o serviço, ao comprar o produto, ela tem que ter sempre ou igual à expectativa ou maior, porque senão gera uma insatisfação. Gera uma insatisfação. É curioso isso, porque até lá na nossa empresa, essa é que eu falei, na sala de reunião, a gente coloca, tem uma adega. A gente já sabe que a maioria dos clientes não vai querer, porque ele vai em horário de trabalho, ele está dirigindo, mas o fato de a gente oferecer, ele saber que tem aquilo disponível para ele daquela forma, já faz com que ele ache, nossa, uau, que é isso, entendeu? Uma cliente teve lá e falou, tô chateada com você devia ter me dito que tinha tudo isso aqui agora, porque eu tinha vindo de Uber. Ontem eu tava atendendo. Manda ela aí na outra cliente, sexta-feira, final do expediente. Ela falou, nossa, se eu soubesse eu não tinha almoçado, porque eu podia escolher tanta coisa aqui. Veja, ela não bebeu vinho ou escolheu qualquer coisa que tivesse ali disponível para ela, mas eu consegui fazer uau, porque ela sabe que aquilo foi criado e estava disponível para ela. Isso É o muito cuidado, bacana, é né? o carinho, né, que você gera. As marcas, geralmente a gente dá os exemplos das marcas de luxo. Por que elas valem tanto? Por que elas conseguem adicionar tanto valor? Geralmente tem uma história, né? Tem ali uma história muito interessante. Inclusive contada. longa, né? Muitas vezes longa. Tem ali, longeva, Isso. né? Então tem aquela tradição da história. E também tem todos esses detalhes, todas essas experiências que vão compondo essa percepção. E é como você falou, às vezes não precisa ser uma coisa tão diferente. Às vezes um detalhe, um cappuccino, um cartãozinho escrito à mão que você entrega no delivery. São pequenas coisas que lhe surpreendem. São pequenas coisas. Uma coisa que me lembrou também, até tem muito a ver com marketing isso, mas é vendas também. Há uns 5 meses atrás, eu acredito, acho que isso, a gente tava aqui nesse empresarial ainda e o nosso SDR estava para receber uma possível cliente nova. E, coincidentemente, ele não era um bom SDR, não era um bom vendedor, porque ele era só vendedor, né? Eu cheguei, coincidentemente, estava na sala e disse, eu vou atender com você. Mas ele já estava lá com um playbook aberto, que a consultoria tinha ensinado ele a fazer, com a nossa apresentação, nossos programas, para apresentar o quanto a gente é tecnológico, um monte de coisa. E a cliente entrou. E na hora que a cliente entrou, eu falei, faz o seguinte, deixa eu atender a cliente, você só observa para ver se de repente, porque ele não estava conseguindo vender, né? Para ver se de repente é isso que está acontecendo. Comecei a conversar com a cliente. Então, comecei a entender do negócio dela, falei que eu adorava o produto que ela vendia, falei diversas coisas, assim. E gerou uma conexão, né? Exatamente. E de repente, eu falei até para ela, se eu soubesse, eu já tinha comprado para você trazer para mim, porque eu adoro isso, né? E comecei a conversar mesmo. E disse a ela, olha, pode fazer a pergunta que você quiser, porque é como se de repente eu fosse perguntar a você como é que você faz o brownie. Ela faz brownies, né? E aí aquilo, a gente criou uma conexão. A cliente quis fechar o negócio na mesma hora, não quis nem que a gente mandasse um orçamento, nada disso, ela já quis saber o orçamento e já fechou. E depois, porque eu lembrei disso, por conta do que você me trouxe aí, ela mandou uma sacola cheia de brownies e no cartão ela dizia assim, que bom que eu encontrei pessoas tão empáticas, como humanas, como a minha marca é e com tudo que eu acredito. E beijos. Veja, só isso. Sim. Nesse tempo não tinha ainda sala de reunião com vinho, não tinha água com gás, nada. Eu só oferecia água e um cappuccino. Dentro da minha sala apertada, porque ela estava apertado aqui, mas simplesmente o que conectou ela, a experiência foi
a nossa preocupação em resolver os problemas que ela queria que a gente resolvesse e se conectar em tudo isso. Tem a ver com aquilo que eu estava falando antes, ó. É muito menos técnico e muito mais uma conexão ali de personalidade, de visão de mundo. Então, vocês são pessoas... E se ela tivesse uma visão diferente, tudo bem ela não ter fechado, por exemplo. Porque quando a gente começa a se posicionar, vão ter pessoas que vão se identificar e se conectar, e outras vão parar de seguir, vão dizer, não é esse o caminho que eu acredito. É verdade. Por isso que cada linha que você segue tem as pessoas que pensam como você e tem as que não pensam. Verdade. Então, isso faz parte, né? Inclusive, podemos pensar em várias marcas e várias celebridades, né? Que têm um posicionamento, uma presença forte, que algumas são ame ou odeie, outras conseguem conquistar muita gente, né? Isso. Muita gente de vários segmentos e várias faixas etárias, enfim. A Gisele Bündchen, por exemplo, é um case, né? Ela tem uma presença assim, muito forte, tanto internacional, né, quanto, enfim, a gente sabe muito bem como foi a vinda dela para o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Então, assim, ela tá sempre envolvida com questões de sustentabilidade, ela é muito coerente, ela tem uma linha, assim, de trabalho, de atuação muito constante, muito linear, assim, geralmente não se envolve em polêmica, então ela tem uma imagem meio blindada e empática também, quando ela se posiciona, quando ela se pronuncia, ela é muito empática, ela é assim, muito natural, né, e ela é o furacão que ela é, então a Gisele Bündchen é o verdadeiro case, né, de brand, a de gente até falou dela na mentoria, na aula de arquétipo, sei isso que a Cacá falou, de ser polêmica ou agradar mais, tem muito a ver com essa questão do arquétipo. No caso da Gisele Bündchen, o que ela passa? Ela passa muito positivismo, boas energias, é o que a gente chama do arquétipo do inocente, que é aquela pessoa que o que ela quer levar para o mundo é boas energias, é ser uma pessoa do bem, é cuidar do meio ambiente, é cuidar dos filhos, é ser uma pessoa boa, tratar todo mundo igual. Quando você vai já para uma personalidade polêmica... Anitta, que tem... total mérito pelo Total, ela tem um posicionamento incrível. Ela já tem incrível. O fora da lei, que a gente chama nos arquétipos, que é o rebelde ou fora da lei, que é aquela pessoa que quer quebrar regras. Então ela vem pro mundo para dizer que as regras devem ser quebradas, que ela tá ali para causar mesmo. Então esse é o arquétipo que tem muita conexão também, porque muita gente tem esse caráter mais revolucionário e se conecta, mas ao mesmo tempo quem não tem vai dizer, não gosto, ela pode ganhar o prêmio que for, não me identifica, não me representa. Porque a gente se conecta muito com essa questão dos arquétipos. Sim. E ela não é ela não é morna, ela é o ame e o odeie, né? Exatamente, Anitta. Porque quem se conecta com essa mensagem que ela transmite, que é de revolução, de quebrar as regras, se conecta com ela. Quem quer um mundo mais linear, mais correto, mais coerente, de seguir ali as regras, vai dizer, não, essa mulher não me representa. Então ela vai ter a legião de fãs dela e vai ter a legião que vai dizer, não. E tá tudo bem. E tá tudo certo. E ela é o sucesso que ela é. É verdade. As duas, na verdade. As duas, né? sim. Agora eu tenho uma curiosidade, assim, porque em relação até a marketing de experiências mesmo, em relação ao ambiente corporativo, como é que isso funciona de uma forma coerente. Porque a gente vê muitas empresas, às vezes, fazerem eventos, né, e quererem levar para os clientes as melhores experiências. Só que no dia a dia isso não é praticado. Não é praticado dentro de um endomarketing mesmo, ali dentro com a equipe, e isso vai refletir no atendimento do cliente, né? Como também com o próprio cliente, né? Ali durante o processo. Ou porque não entrega o básico bem feito, ou porque... Enfim... É necessário ter essa coerência. Você vai, por exemplo, ser contratada para fazer... A Cacá foi contratada para fazer um evento da empresa, da marca X. E como é que estuda esse processo, né? Como é que identifica o que é que pode oferecer para aquele público que pode ser, de repente, uma empresa que tem contratos recorrentes com clientes ou uma empresa que tem contratos... Não contratos, na verdade, mas assim, conexões eventuais de vendas, mas que precisa sempre estar coerente com aquele posicionamento ali daquele evento ou daquele processo, entendeu? Entendi. Fabiano, é o seguinte, o ideal mesmo é que toda empresa partisse para qualquer ação de branding ou de posicionamento, marketing de experiência, marketing de influência, quando ela tivesse noção da mensagem que ela quer passar.
né? Uma mensagem clara, objetivos claros, definidos, e infelizmente muitas vezes essa não é a realidade, né? Muitas empresas chegam até mim, até o Refresh, querendo aparecer, querendo gerar buzz, querendo convidar os influenciadores para falarem da marca, do evento, mas ela não tem a mínima noção do posicionamento que ela quer adotar, entendeu? Ela não tem a mínima noção dos próprios valores. Elas apenas querem surfar na onda do hype e, às vezes, até a escolha de alguns influenciadores não condizem, né, com a vibe da empresa. Então, assim, é muito importante que ela tenha noção de tudo, né? Dos seus valores, do seu posicionamento, de onde ela quer chegar, dos seus objetivos. Mas também já aconteceram várias gratas surpresas, né? De empresas incríveis chegarem e, assim, o trabalho fluir de uma maneira muito linda, porque a empresa entende exatamente o que a gente faz, né? O que o Refresh faz, entende exatamente o que ela precisa. Então, quando isso acontece, bingo, sabe? E, assim, independe do tamanho da empresa, né? Veja só, esse salãozinho que eu falei, ela sabe onde ela quer chegar, sabe? Ela quer cursar psicologia, mas ela também está amando o que ela está fazendo e ela quer fazer o melhor, né? Entregar a melhor experiência. E, às vezes, tem empresas bem maiores que têm essa dificuldade, que ainda não se encontrou ou que só está preocupada com o final da cauda, que é a venda. E todo esse processo, às vezes, ele é deixado de lado. Finaliza, né? Então, ela não se preocupa em gerar uma conexão emocional, entende? Você acha, então, que... E aí é um questionamento meu. Eu acredito que sim, mas estou perguntando para confirmar, inclusive. Mas, assim, para fazer um marketing de experiência ou para fazer uma comunicação mais assertiva com o mundo mesmo, contar a história da empresa, é importante que até a empresa que vai fazer essa estruturação do marketing conheça a cultura organizacional da empresa, no sentido de propósitos, de valores inegociáveis, da visão da empresa, da missão, de tudo. E tudo isso precisa estar ali casado. Porque, às vezes, as empresas nem têm isso, né? Ou foi feito por alguém que foi desenvolver um site, coloca qualquer coisa aí. Tem que ter, vamos escrever o quê? Mas nem se conhece o suficiente para saber onde quer chegar e qual o propósito de fato daquilo, né? Então, eu acho que o marketing tem que estar muito ligado a isso também, quando eu falo da parte mais corporativa também, né? Sim. E quando você fala do marketing, eu acho que tem que ter um cuidado também, porque tem outras empresas que acontece o seguinte: quer comunicar algo, porém não pratica. Que é muito comum. Então, fala, o meu propósito é esse, no discurso. O discurso é muito bonito, mas quando você vai para a prática, o consumidor é muito inteligente hoje em dia. Ele é exigente, inteligente, ele investiga. Então, fica aquele discurso geralmente mais forçado. Aí, quando você vai para a prática, para o dia a dia, eu acho que tem a ver com isso que você estava falando. Aí, você não vê que não é real, não é verdadeiro. É mais para, porque agora todo mundo está falando de propósito, eu vou falar também. Né? E o meu propósito é esse. Mas quando você existe vai essa pressão, nas ações da empresa, no dia a dia, de fato a empresa está preocupada com aquilo, né? Por exemplo, meio ambiente. Muitas falam, quantas de fato estão preocupadas em ações, em plano de ações, para que isso faça sentido. Né? Então, só um posicionamento ou de fato você vive esses valores? E isso né? acontece também com marcas pessoais. Quantas pessoas postam uma vida, por exemplo, uma cheia vida de filtros. Super... Até um dia alguém estava falando de alguém do... Você falando sobre isso, você vai terminar, mas eu vou até trazer um livro, porque tem uma frase que eu li que fala sobre isso. Pode continuar. Não, que até estavam comentando um dia, eu não sei nem quem é, porque estavam falando assim, alguém que no Instagram vendia uma vida super saudável, hábitos super saudável, entrou no Big Brother e disse que era uma vida nada saudável, de cigarro, de bebida, de festa. Então, assim... Faz sentido você estar vendendo, é o que a Cacá falou, qual a mensagem que você quer transmitir? Eu quero transmitir vida saudável, hábitos saudáveis. Mas você pratica isso? Você é assim? Você é assim, você acredita sobre, de fato não é só sobre mensagem. acreditar, é sobre ser também, né? É sobre Exatamente. ser. Eu ganhei um livro do Pedro, ganhei de aniversário,
E eu tava lendo essa semana, tem uma parte que eu achei interessantíssima, assim, eu não tô falando o nome do livro ainda, porque preciso terminar de ler, né? Preciso terminar de ler pra saber se realmente é bom, viu, Pedro? Mas diz o seguinte, ele tava falando sobre posicionamento mesmo, e eu achei interessantíssimo essa parte que diz assim: no entanto, pesquisadores estão descobrindo que as pessoas são mais verdadeiras nas redes sociais do que se poderia esperar. Na hora eu achei esquisito isso, né? Que bom! E fala assim, em muitos sentidos, a natureza pública da rede social oferece mais responsabilidade porque alguém em sua rede provavelmente sabe quando você mente. Dados recentes do social media, por exemplo, apontaram que universitários mentem menos no perfil do LinkedIn do que no currículo que redigiram. Cara, eu não concordo muito, porque eu vejo muita gente criar histórias. Muita gente criar histórias na rede social. Né? E a gente conhece, às vezes, pessoalmente, sabe que não funciona muito bem daquele jeito. Mas, assim, de fato, é constrangedor, né? Você olhar para uma publicação ali e dizer, nossa, eu vou assumir um personagem agora, mas tem pessoas na minha rede social que sabem que eu não pratico eu isso, acho né? que a verdade dessa frase é muito nisso. Se eu publico no LinkedIn, eu tenho os meus colegas de trabalho, as pessoas que eu tenho parcerias nos meus negócios, elas vão saber que não é bem assim, pode gerar essa dúvida. Eu nunca tinha pensado por esse lado, porque eu acho que a gente vive ainda uma era muito de aparência. Né? A essência está cada vez mais difícil. Apesar de que recentemente tem se falado muito sobre isso, né? Sobre essa vida mais real, essas conexões mais reais. Porque o começo da rede social, se vocês lembrarem, o começo do Instagram, eram aquelas vidas tão perfeitas que não dava nem vontade de você postar o que você estava fazendo. Porque o café da manhã é perfeito, o almoço é perfeito, a viagem é perfeita. Os filhos, nem o cabelo está assanhado, né? Verdade, tá naquela perfeição. Então, isso foi gerando, eu acho que foi por um lado tão extremo de plasticidade, tanto que a publicidade era aquela coisa linda, maravilhosa. Comercial de margarina. E hoje a publicidade que engaja é aquela publicidade que mostra o dia a dia muito mais real e humanizado. Totalmente. Isso na rede social foi um caminho que foi feito. O começo da rede social, o Cacá trabalhou muito nessa época, que era muito de moda, de look do dia. E é aquela vida meio de passarela que você não leva para a vida real. E aí veio uma desconstrução de pessoas querendo mostrar mais a realidade. A sua vulnerabilidade. Que eram temas que não se traziam para as redes sociais. Porque é comum, a gente quer compartilhar coisas que nos trazem felicidade. Claro. A gente quer conexão. A gente quer coisas que são muito íntimas e que às vezes você não quer compartilhar, né? Mas a conexão que você pode criar a partir da sua rede social não tem nada a ver do que você está expondo sua vida com seu esposo ou como você dorme. Não é sobre isso, entende? Existem algumas pessoas que fazem isso e tá tudo bem, tranquilo. Mas para você se conectar, para gerar uma conexão emocional, não precisa você se sentir invadido, entende? Eu costumo falar o seguinte, tem pessoas que me falam, Karina, eu tenho muita dificuldade de divulgar o meu trabalho porque eu não quero expor a minha vida. Aí eu falo, primeiro, não é um reality show, né? Segundo, quem vai postar, quem vai criar o conteúdo é você. Sim. Você é o gestor da sua marca. No controle da narrativa, então você vai colocar o holofote aonde você achar necessário. Se você não quiser falar nada da sua vida pessoal, não fale. Claro que falar um pouco, a pessoalidade traz essa conexão. Mas é você que vai colocar o holofote. Então não tem esse medo. Porque, eu não quero me expor a minha vida. Não exponha. Fale do seu trabalho, fale das suas conexões de parceiros, fale do seu bastidor, de como você está fazendo um projeto novo, mas fale alguma coisa. Agora também não seja chato, né, Ká? Porque às vezes tem gente que, pelo amor de Deus, assim, uma vez pronto, da mentoria que eu participei no final do ano, a Fernanda, que foi minha mentora, ela falou o seguinte, a rede social, acima de tudo o Instagram, ela é meio que um ambiente de paquera. Você pisca o olho, você joga isca para puxar o cliente ou a pessoa, ou enfim. E por ser um ambiente meio que de paquera, assim, vocês estão, né, aquela coisa se paquerando, as marcas, ou a marca com a pessoa, ou a pessoa com a outra, enfim. Não pode ser também aquele ambiente sisudo
Isso, imagina você, por exemplo, numa balada. Na balada você chega, e aí? Quer uma bebida e tal? Na balada você não chega, olha, essa Coca-Cola aqui ou esse drink aqui, ele é composto por isso, por isso, por isso. Ai, gente, isso é muito chato, entende? Você tem que gerar uma conexão emocional. E eu acho muito legal quando um profissional, ele consegue, sabe, medir, assim, mesclar. Né? Eu acho muito legal. Sem necessariamente precisar abrir as portas da sua casa ou fazer o tour pelo banheiro ou skincare, acordei não sei o que, tô aqui de biquíni, ou meu marido, esse aqui é o meu filho, não sei, não precisa. É engraçado, né? Isso é importante, essa conexão é super importante, inclusive eu percebo que quando eu posto alguma coisa mais íntima, as pessoas sim, gera conexão. Quando eu falo de alguma dor, né? Claro! Uma vez eu tava numa viagem, tava em Washington, que eu não gostei, tá? Não indico ninguém. Não indico ninguém vá. E aí, eu tinha entrado no museu lá e tinha um brinquedo lá. Não era um brinquedo, na verdade. Era um museu que tinha uma parte lá que a gente precisava entrar num lugar bem apertado. E eu senti uma certa claustrofobia, né? E aí eu compartilhei que há alguns meses ali atrás eu tinha tido uma crise realmente de claustrofobia que eu nunca tinha tido. E tinha sido uma surpresa para mim, porque eu nunca tinha tido qualquer tipo de problema com ambientes fechados. E quando eu coloquei isso ali, foi tão espontâneo, normalmente eu não compartilho muitas coisas assim pessoais, enfim, gerou um engajamento altíssimo, assim, tinha pessoas que me mandavam mensagens e textos e histórias assim enormes, contando o que tinham passado e como tinham superado isso e tudo mais. É bom também, isso é legal. Uma mensagem, isso é legal. Isso é legal. E foi tão espontâneo assim, sim, sabe, na hora que, sabe... Porque eu sou a pessoa, gente, que diz assim, gente, eu tô saindo agora com as minhas amigas, a Cacá e a Karina, a gente vai pra um restaurante muito legal, chega lá, eu converso com vocês, vou mostrar pra vocês como vai ser o jantar. Isso é muito legal. Pronto, no outro dia tem alguém lá me perguntando, e aí, como foi o jantar? Porque eu esqueço. Eu esqueço totalmente, eu esqueço sempre, na verdade. Ô, Fabiano, na marca pessoal, isso se chama cultivar um defeito. Porque dizem o seguinte, que quando você é tão perfeitinho, tão incrível, as pessoas te acham chato. Porque é meio irreal. É verdade. E aí, quando você cultiva... Agora, é claro, você vai cultivar defeitos que você está a fim de expor. Sim. Né? Porque claro, você é o gestor da sua marca pessoal. Então, nesse caso, você cultivou um defeito, né? Que é algo da sua personalidade que você não gostaria de ter, que foi a claustrofobia. E aí, todas aquelas pessoas vão se identificar com aquilo. Cacá divulgou recentemente que descobriu que tem TDAH. Então, cultivou um defeito, gerou conexão, as pessoas vão conversar com ela. Eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas que tanto tiveram curiosidade, quanto achavam que tinham, quanto, sabe? Então, a gente tem que ter até um certo cuidado para não estar incentivando, né? No meu caso, tá? Essa romantização com relação ao TDAH, porque, de fato, fui diagnosticada e tal. Eu não quis criar essa situação, né? Sim. Porque, enfim. Então, tem muito cuidado também sobre essas coisas. Mas é muito legal esse seu compartilhamento da claustrofobia, e eu vou além, viu, Kai? Ele tem coisas incríveis para compartilhar e ele nem sabe os vários defeitos, entre aspas, engraçados que ele tem para compartilhar das viagens, de achar que a mão que perdeu o dedo, porque não, ele achou que perdeu o dedo porque ele viajou. Foi aonde? Em Nova York? Foi em Paris. Foi muito engraçado escutar. Fala aí. Eu tava num frio muito grande, muito grande. Tava muito frio, eu tinha colocado muita roupa, não tinha roupa que aquecesse. E aí o Alain entrou no hotel lá em Paris para fazer o check-in e tudo mais, né? Os franceses naquela simpatia toda fome para quem tá falando inglês, né? Fica chateado. E eu tirando um monte de mala do carro, só que você com muita roupa ainda fica mais pesado aquela coisa. E o frio bombando. E um frio assim absurdo. Quando eu entrei no hotel, que eu olhei para o Alain, eu olhei para minha mão e eu vi um dedo a menos. E você tava sóbrio? Eu tava sóbrio, mas eu vi um dedo a menos. Ele não tava sentindo pelo frio. Meu Deus! Aí eu dei um grito. Gritou. O que foi, Fabiano? O que foi? Quando eu olhei, eu tinha pensado, porque o que aconteceu? De tanto puxar as coisas, a luva saiu e ficou com o dedo de fora. Quando eu peguei, eu achei que meu dedo tinha quebrado, tava lá pendurado. Isso é muito legal pra você compartilhar. Gente, ela teve uma crise de dizer, ai meu Deus, meu dedo tá aqui. Porque eu já comecei a me desesperar. Meu Deus, vou ter que ir pra um hospital. Aqui em Paris, eu tenho que ir pra Paris, minha gente, pra ir pra um hospital. Por causa do dedo que quebrou, que ficou solto dentro de uma luva.
Mas assim, eu entrei em desespero. E ele, quando olhou pra mim, ele disse que me viu tão pálido que ele disse, pronto, aconteceu alguma coisa muito séria. Sei lá, a gente esqueceu de alguma coisa. E tem várias Tem situações muitas suas assim, histórias, viu? assim, essa eu não compartilhei. Também faz tempo isso, assim, não tô compartilhando agora pela primeira vez. Mas foi muito engraçado. O Alan caiu numa crise de riso. E aí o rapaz lá, o francês, né, que tava fazendo check-in, ficou mais chateado ainda, né? Porque ele também não entendia porque da gente tá rindo ali. Enfim. Então fica essa dica, né, Fabiano? Fica essa Cultivar dica. pequenos defeitos que todos nós temos. Um dia desse eu fui no salão e eu esqueci de pagar. Esqueci totalmente. Quando eu cheguei no carro, a minha filha de 4 anos fez, mãe, você não pagou. Sério? Aí eu falei, Catarina me deu o celular pra fazer o Pix. Eu fiquei desesperada na hora. Aí eu falei, eu preciso compartilhar isso. Porque Que minha filha de legal. 4 anos percebeu. Porque na conversa ali, Sim, conversa total. boa, né? Conversando. Quando eu cheguei em casa, eu falei, minha gente, a Catarina percebeu que eu não veja. pagou. Que eu não paguei. Então, assim, é Engraçado, cultivar né? pequenas Sim, coisas. sim, Mãe tem situação. muito, né? De chegar na data errada do aniversário. Mãe tem Nossa vários, porque é Senhora. tanta coisa É tanta pra coisa, dar conta. Então, assim, esquecer Que um legal. filho na escola. Toda mãe tem várias escolas. Você achava que o pai ia, não sei o quê. Aí a escola liga. Então, assim, você cultivar essas pequenas coisas, vai trazendo essa conexão. E São coisas que as pessoas vivem. vivem. Né? Que legal, muito bom mesmo. Tô adorando. Gente, aumenta aí o tempo de episódio, Por tá? favor, Porque- vamos para uma parte 2. Tem que fazer parte 2. Gente, deixa eu perguntar uma coisa a vocês também. Falando já, não só de posicionamento também, mas também voltando a essa questão do marketing de experiência, que é algo que eu tenho muita curiosidade. A gente sabe que, assim, nas empresas, no ambiente corporativo, a gente pode medir tudo, né? Existe indicador para tudo. Lá a gente tem alguns indicadores, como CSAT, NPS, saber o nível de satisfação dos clientes em relação ao atendimento, a tudo, né? E que tem aqueles clientes que são os detratores mesmo, assim, eles, né, vão falar eles vão tocar fogo na sua marca se tiverem a oportunidade. Seja porque a sua marca teve um ruído ali no início, ou porque de repente não entregou o que prometeu, ou de repente o cliente realmente é problemático, né? Porque Ou tem ele muito não isso também. entende muito da área, acontece muito, tá? mas O que é tem que você cliente- faz aí? Como eu não entendo, não sabe também os limites até onde seu trabalho vai. Mas às vezes, eu vou dizer pra você, pelo menos na contabilidade, numa empresa de contabilidade, assim, tem cliente que chega, assim, falando super mal da contabilidade anterior, assim. Mas ele fala tanto que eu já começo a perceber que o problema não é a contabilidade anterior, às vezes é o próprio cliente, assim, sabe? E Às isso- vezes mudou de empresa, várias É. empresas num único ano. Você já percebe que dificilmente várias empresas teriam vários problemas. Exatamente. Eu tenho uma amiga que faz essa questão de gerencia rede social, faz essa coisa de social, e ela me contando que teve uma cliente que todos os cards que iam para a cliente dizia que não gostava, que não era aquilo, que não gostava daquela cor, que não gostava daquilo. E aí a empresa falou, mas é porque você não fez ainda o seu estudo de cores, mas eu também não quero fazer. Então, veja, ela não estava facilitando Ela o não quer se trabalho, autoconhecer, né? ela se quer autoconhecer. passar. Ela quer que uma bola de cristal. que a Não, empresa não, vai ela ter, quer né, romper etapas, né? Enfim. Exatamente. Mas aí o que é que acontece? Dentro desses clientes detratores, independente até da forma, do motivo deles serem, o marketing de experiência, ele é capaz de fazer com que esse cliente se torne um cliente neutro, um cliente fiel, né? Ou tem que ser um conjunto muito grande, um posicionamento de endomarketing também, enfim. Qual seria, como o marketing, no geral, inclusive de experiência, podia melhorar essa experiência, esse relacionamento de uma empresa com um cliente que é detrator e que pode também ser por culpa da empresa, entendeu? Quando é por culpa da empresa, não se tem muito o que fazer, porque você não tem como maquiar uma empresa que, enfim, de uma maneira que aquela maquiagem não condiz, não reflete a cultura dela, a cultura do ser, não do parecer ser, entende? Então, assim, é óbvio que todo mundo comete erros, e alguns são perfeitamente, né, enfim, podem ser resolvidos pelo marketing de experiência, né, que eu acredito que é uma das melhores formas
sim, de você resolver ruídos, né? É o marketing de experiência, é você chegar, tentar reconquistar o coração daquele cliente através da conexão emocional, mostrando que você se preocupa com ele. Enfim, são vários os exemplos, né? Exemplos ruins e exemplos bons. Mas assim, não adianta, né, você insistir em um marketing de experiência, em se reinventar em isso e aquilo, se aquilo ali não está cravado, de fato, cristalizado no coração da empresa, entendeu? Se não é genuíno. É o que você prometeu. Nesse caso, eu acho assim, conversar com o cliente, entender o porquê, né? Fazer ali um mapa de empatia com aquele cliente, quais são as dores dele, por que ele não está satisfeito. Tentar mapear a jornada dele, os pontos de contato e como, às vezes, de repente, a sua entrega não está boa, né, alguma área ali tá com ruído, não tá, para tentar melhorar, porque eu acho que o trabalho de todo empresário é esse, é tá construindo, não termina. Sim, sempre algo a melhorar, sempre. De repente entender, inclusive, né, que assim, os clientes são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Então, tem um CRM que acompanha ali de fato o que faz sentido para aquele cliente. Vou mandar uma sacola com cheirinho, o cliente é super alérgico, sei lá, entendeu? Exato. Então, tipo assim, aí você já tá com um ruído com aquele cliente, você ainda manda algo que não manda café para um cliente que não toma café. Eu já fiz isso com o Fabiano, somos amigos, né? Mas assim, mandei um pacotinho de café pra casa dele. Ele, amiga, eu não tomo. Eu digo, meu Deus, isso foi um super aprendizado pra mim, viu? E foi. Com toda certeza, pra eu ficar cada vez mais ligada, né? Porque assim, eu não sabia que ele não gostava de café. Eu mandei um presente pra ele como amigo e ele disse, então, mas eu não bebo café. Eu falei, meu Deus, que gafe. Mas aprendendo. Não, com toda certeza. Aí olha que coisa boa. Quando ele recebe mimosinho de café, a primeira pessoa que ele lembra quem? Eu. Aí ele me dá e eu fico muito feliz. E esse café, né, que você mandou, eu distribuí lá, levei lá pra tática e coloquei, todo mundo tomou, todo mundo adorou, foi o maior sucesso. Mas assim, existem sim, nossa, várias formas de você recuperar o encantamento, né, a conexão com o cliente. Às vezes é um ruidinho que quando bem explicado, né, um mal entendido, ou de repente, sim, pisei na bola, né? Mas tô aqui para aprender, né? A gente já viu muitas empresas se retratarem e é isso. E assim, que essa retratação também gera uma modificação, né? Se ela for muito grave, tem que gerar uma modificação ali na cultura, nos valores da empresa. E é isso, assim, depende muito de cada caso. Isso que a Cacá falou me lembrou até uma outra situação, que é quando o influenciador, celebridade, que é contratado da empresa, faz algo, pisa na bola, ou antigamente a empresa não precisava dar satisfação, porque não foi ela, foi o garoto propaganda, o embaixador. Hoje, a empresa está tão atrelada à imagem que ao você contratar um influenciador, ela é corresponsável. Você é corresponsável. Com toda certeza. Então, se você não emite uma nota, não dá uma satisfação sobre alguma atitude que foi ali no tribunal da internet julgada como totalmente errada, as pessoas começam a falar, vou parar de comprar de você. Sim, com certeza. É uma loucura. É o efeito dominó, né? Então, assim, hoje as marcas elas têm que estar tão conscientes de toda a mensagem que elas geram, né, o posicionamento, o impacto que elas geram, e ao contratar pessoas, às vezes os próprios colaboradores, se vier um colaborador falar algo da marca que se julga tão maravilhosa e não é tão realidade, isso gera um estresse, muito ruído enorme na imagem da empresa, né? Então, hoje em dia, a gente tem que ter muito cuidado com todos esses detalhes, essa construção. Por isso que tem que ser muito verdadeira, tem que ser muito cautelosa, tem que ter essa consistência, coerência, porque com a internet, tudo, às vezes, uma coisa pequena gera uma repercussão absurda, que tem até a ver com esses cancelamentos que a gente vive hoje. Sim. Né? A empresa que ela queira, né, utilizar o marketing de influência para reforçar o seu posicionamento, os seus valores, ela tem que estar muito ligada nisso. Porque não adianta ela querer agir como um oba-oba. Eu quero contratar ou fazer uma collab com aquele influenciador tal, porque ele tem milhões de seguidores. Sabe? E às vezes a rotina daquela pessoa não tem nada a ver com os valores, a cultura da empresa, ou os valores daquela pessoa. Enfim, uma empresa, por exemplo, que eu vou citar uma empresa aqui que eu amo, que eu trabalharia
de graça para ela, Ben & Jerry's. Eu acho, assim, uma das empresas que tem o posicionamento mais incrível do mundo, assim, sabe? É a Ben & Jerry's. Então, ela levanta não, ela levanta barra age de uma maneira muito pró-LGBT. Sim. Se ela fizer uma collab com um influenciador que eventualmente tenha uma postura homofóbica ou racista, ou que agrida o meio ambiente, que a Ben & Jerry's também ela se preocupa muito com a questão da sustentabilidade de fato, isso aí vai gerar uma complicação muito grande, né, para uma empresa tão forte que ela se posiciona politicamente, se posiciona socialmente. A Ben & Jerry's. Por que o sorvete da Ben & Jerry's meio litro custa quase R$60? Porque o processo de produção, o processo natural das coisas, ele é lento. Sim. Então, não é uma empresa que explora, cuida das vaquinhas, é uma empresa que está preocupada com os pequenos agricultores, é uma empresa que cuida de fato, que se preocupa de fato com o seu consumidor e não se importa se você, ela se posiciona e não se importa se você é homofóbico ou se você pensa X ou Y que não condiz com os valores dela, ela não se importa, ela apenas se posiciona, porque de fato ela quer construir, ela quer fazer parte da construção de um mundo melhor. Bom, foi uma fala meio que de fã aqui, né? Mas é sobre isso. Eu acho absurdamente incrível. E olha que incrível. O que ela vende? É corajosa, é muito corajosa. O produto dela é uma coisa, mas a mensagem que ela vende é totalmente diferente. Então, tem as marcas mais fortes hoje, elas têm a parte, óbvio, do produto, do serviço, que é o básico. Que é o funcional, que aí você falou, que é gostoso, que é bom. Mas quando a gente vem nesse porquê, que é o propósito, ele ganha muito mais força. Então, você vê, por exemplo, uma Dove. Quantos anos Dove está trabalhando a questão da beleza real, da autoestima? Que autoestima é através da beleza e não através dessa insegurança que hoje é muito grande nas jovens. Então, todas as ações de Dove são para trabalhar a autoestima da mulher. Aquele vídeo que você mostrou no Empodera Sua Marca é maravilhoso, né? Então é isso, porque aí o propósito, ele é muito forte, ele consegue adicionar muito valor. Agora, ele tem que ser real. Sim. Existem marcas, né? Até você estava falando do storytelling desse sorvete, eu lembrei de uma marca que é a Dileto, eu não sei se vocês lembram, porque é bem antigo esse caso. Sim. Eu acho que não era nascido ainda, tô brincando. Eu lembro da marca. Acho que foi o gerente de marketing, foi fazer uma entrevista e comentou que toda a história que eles falavam, que era uma receita italiana do avô de não sei quem, tinha todo um storytelling, tinha foto no site. Ele falava, a gente criou um storytelling, uma história, e ele deixou muito claro que aquela história não era verdadeira. Os clientes falaram, como assim? Você me bota a foto de um homem, fala que o cara é italiano, fala que trouxe uma receita da Itália. E isso é tudo mentira? O sorvete pode ser o mesmo. Mas você me contou uma história que é mentirosa? Eu não quero esse sorvete. E aí, na época, foi um burburinho, porque é até o que a gente chama do storytelling desonesto. Porque o storytelling, ele é uma arte de você contar histórias envolventes, mas elas têm que ser verdadeiras. Com certeza. Não é pra você estar ali mentindo, as pessoas, né? Inclusive, precisam nem aumente, nem saber disso. E aí, na época, eu acho que foi a entrevista, foi na época, ou foi Exame, uma revista assim, e foi um burburinho enorme na época, porque os fãs da marca ficaram assim, revoltados, com razão. Então, às vezes, eu até estava vendo, porque o Brasil precisa evoluir algumas coisas, né? Eu estava vendo que o chocolate Toblerone, ele vai deixar de ser fabricado na Suíça. E aí, a Suíça obriga a tirar a bandeira da Suíça e o Alpe suíço da embalagem. Aqui no Brasil, você pode fazer uma embalagem em qualquer canto e colocar o logo da Itália, por exemplo. Sim, entendeu? Você está fazendo um storytelling desonesto. Porque você está fabricando aqui, mas você quer remeter ao de lá. Remeta de outra forma. Mas em muitos outros lugares, isso é levado muito a sério. Quando eu vi essa matéria do Toblerone, eu falei, caramba, tá certo. Porque se você coloca uma bandeira da Suíça, você remete ao ícone de que aquele é um chocolate suíço. A partir do momento que ele não é mais, precisa ser tirado. Ser tirado, com certeza. Essas histórias que vocês trouxeram me lembrou muito quando eu fui contratado para ser embaixador da OMIE.
né? Eu sou embaixador da OMIE desde 2021 e todo o processo começou antes. Mas a minha paquera com a empresa começou lá em 2019, 2020 eu fiz muito trabalho com eles, e a gente não tinha contrato ainda, fui convidado para ser embaixador de uma outra marca que era concorrente da OMIE e na época eu recusei porque eu queria ser, na verdade na época era só ser parceiro da OMIE, porque eu me identificava com as cores, com a forma de comunicação, com o produto, na verdade eu me identificava com tudo, inclusive está aparecendo com esse link aqui na tela agora. E foi uma dificuldade muito grande para mim, para que eu recusasse aquele contrato, porque afinal de contas eu tinha começado a trabalhar como influenciador fazia pouco tempo, uma marca muito bacana também tinha me enxergado e eu estava dizendo, não quero porque eu acredito em uma outra marca e ela concorre com você. E isso eu, inconscientemente, né, isso terminou contando muito para a marca, para a OMIE, porque logo depois eles entraram em contato comigo, querendo me contratar como embaixador da empresa. Tive um posicionamento. Passei no dia 29 de dezembro, acho que 2020, eu passei 2 horas conversando com eles, assim, o pessoal brinca que eu fui sabatinado lá, porque eles queriam saber, o CEO da empresa, né, o founder e a CRO, enfim, toda a equipe querendo saber muitas características minhas de comportamento, de tudo, da minha história mesmo, porque afinal de contas a minha imagem estaria muito ligada à empresa, né? E aí depois disso aí eu fui aprovado como embaixador, eu fui para São Paulo gravar vídeos e nessa maratona, inclusive Carol estava comigo, né, minha assessora aqui, e não parou mais. Passei por uma entrevista lá. E de lá para cá não parou mais. Não parei mais, terceiro ano já como embaixador, veja, mas assim, eu passei por uma outra entrevista, um teste lá com a PR de lá, que ela falou, no final ela disse, porque eu queria saber se você tem condição de estar dando entrevista enfim, para... Porque você vai estar ali assumindo o nome da exatamente, marca, como né? é que você se posiciona sobre essas perguntas, essas questões que eu trouxe para você. E eu não sabia que era um teste. Ela começou a conversar comigo e, na verdade, ela estava fazendo um teste comigo. Então, foi todo um processo de cuidado e a OMIE, de fato, assim, é uma marca incrível. Tanto que, assim, é algo que eu falo muito aqui pro pessoal, porque minha equipe tem muito contato com eles lá, né, por conta dos produtos, dos vídeos e alguns serviços que a gente faz. Eles falam, poxa, é muito bom falar com o pessoal da OMIE, assim. E, de fato, quando eu comecei a trabalhar com eles, a ir para a sede, para gravar, para conhecer a equipe, são mais de 1.600 colaboradores, veja. Mas, assim, eles têm uma linguagem tão integrada, assim, uma coisa tão verdadeira que o ecossistema funciona perfeitamente. Você fala com um, é o mesmo que você está falando com o outro. E é difícil isso em empresas grandes, imagina, né? A gente tem dificuldade com empresa pequena, imagina uma empresa grande. Então, é uma cultura muito forte. E aí eu me apaixonei mais ainda pela empresa, assim, de fato, é uma parceria muito genuína da gente, assim, eu tenho o maior cuidado, assim, quando eu vou falar, tenho muita confiança na empresa, então indico sempre, e isso aqui não é uma publicidade não, tá, pessoal? Estou contando, de fato, a minha história com eles, porque é sobre marketing, é sobre representatividade, você representar uma empresa, e eu tenho muito cuidado, muitas vezes eu vou fazer um posicionamento, eu preciso ter um posicionamento e eu tenho cuidado, porque eu lembro logo das empresas que eu tenho contratos. Isso é a questão da intencionalidade. Porque tem pessoas que usam a rede social, às vezes, tão inconsciente, tão involuntária, tão aleatório, que sai postando qualquer coisa, às vezes relacionado a assuntos políticos, assuntos religiosos, assuntos de dia a dia, mas que não para pensar, esse meu posicionamento faz sentido eu estar compartilhando? Não faz. Eu conheço sobre esse assunto para dar uma opinião, porque a gente não tem que dar opinião sobre tudo. Não tem. Então tem pessoas, exato. Eu até brinco que tem pessoas que querem ser um portal. Tipo assim, estamos em época política, a pessoa só fala de assuntos virou políticos. Cientista político. Aí virou um mês, virou Copa do Mundo, virou um especialista esportivo. Então você não entende o que aquela pessoa quer passar de mensagem. Ela virou um portal de notícias, porque ela quer ser especialista do assunto do momento. E aí você lembra daquela pessoa, você não sabe associar um nome. Ela faz o quê? Qual é a mensagem que ela... Não, ela tá ali como portal de notícias, sendo especialista do assunto que está em alta. E aí não consegue trazer a repetição, porque a repetição é a mãe da percepção. Por que eu te percebo de alguma maneira? Porque você emitiu repetidamente alguns sinais que me gerou aquela imagem sua. Então, se eu tô cada hora atirando por um lado, eu não me posiciono sobre nada. Sobre nada, exatamente. Adorei. Minha gente, assim, vou dizer, a gente vai ter que marcar um outro episódio, viu, com vocês duas.
Se preparem, daqui a pouco vai chegar outro convite lá. Vai ser Você maravilhoso. arrumou duas que não gosta de falar, Não, né? mas eu... Três! Eu adoro falar, mas eu adoro ouvir também, viu? Tô adorando Também. ouvir vocês. De verdade. Inclusive, eu vou assistir esse episódio todinho depois de novo. Olha só, a gente conversou muito aqui sobre várias questões, né? Técnicas e tudo, assim, sobre branding, posicionamento. Inclusive, tinha diversas outras perguntas aqui. Coisas que eu queria até a opinião de vocês em relação a isso, mas eu vou deixar para um próximo episódio. Porque agora a gente vai entrar aqui numa brincadeira, num quadro que se chama Desplugando. Que é onde a gente despluga um pouquinho aí, tá? De tudo que a gente falou de trabalho e a gente fala um pouquinho da nossa pessoalidade, né? De quem a gente é como pessoa, né? E o quanto algumas questões fazem sentido pra gente, né? Existe uma certa dificuldade nesse quadro, eu confesso, porque normalmente a gente começa, desplugando, a gente vai falar sobre vida pessoal agora, aí a pessoa começa a responder pensando no trabalho, né? A pergunta. Nossa, vamos Essa é a minha cara, vamos essa é a minha tentar cara, fazer a mas desconexão, ideia é, de então, fato, né? Desplugar, assim, a gente trazer isso pra nossa vida pessoal. E o que você está trazendo é, inclusive, para os seus ouvintes e espectadores. Sim. Sabe por quê? Porque isso aí já é já são várias ideias de como ele pode falar de si nas redes de uma maneira pessoal, sem ser invasiva. Olha aí, os insights que podem rolar para as pessoas que estão te ouvindo. Só não sei se essas perguntas aí não vão ser muito invasivas. Eita, vamos lá. Quem é que vai começar? Karina. Não, vai, eu começo. Não, eu começo. Eu começo. Ela começou. Karina e Karina. Karina e Karina. Karina, né? Vamos lá, eu fiquei começo. Sabendo que a Karina, inclusive, não gosta de cozinhar, mas gosta de comer. Super. É Eu também não gosto de cozinhar. Odeio, tenho pavor. Gente, eu odeio. Tipo assim, no a gente tá em casa. Pipoquinha. Ontem a funcionária lá de casa falou assim pro Alan, disse, meu Deus, se o seu Fabiano fosse solteiro, assim, morar sozinho, a gente ia encontrar um cadáver. Miojo. Tipo, eu acho que nem isso, porque eu tenho preguiça, eu não gosto de cozinha. Então, assim, tem que ser iFood. O problema é que eu também tenho preguiça de pegar comida lá na portaria. Então, eu fico em casa, meu Deus, quem é que vai descer pra pegar essa comida? Às vezes a gente tá em casa dia de domingo, eu falo, Alan, vamos pedir comida? Ele faz, tá, eu disse, agora só vou pedir se você descer pra pegar, porque eu não vou pegar. Aí ele fala, vou não. Eu disse, então tudo bem, eu tô precisando de dieta mesmo, e tal. Gente, eu odeio cozinha, sério, não gosto, não funciona. Eu gosto de arrumar a mesa, de receber, agora... Cozinhar, não. Agora, comer é comigo mesmo. Então, a gente tá bem parecido, viu? Muito. Eu odeio de verdade, não. Vamos lá, vamos escolher algumas cartinhas aí. Vai aparecer algumas cartinhas pra gente escolher. E aí, Cacá, escolha uma. Número 2. Número 2, dia do meu aniversário. E mês também. Do que você sente mais falta do passado? Nossa, isso é forte, viu? Do que eu mais sinto falta do passado, de não ter responsabilidades. De quando eu era criança. De não pagar os boletos. De não pagar os boletos. Gente, por mais que as mães falem, né, que você vai sentir falta da infância, de quando sua única obrigação era estudar, e a gente, não sei o quê, mas é verdade, como a infância é boa, né, as memórias afetivas com a família, com os avós, a despreocupação, as brincadeiras, né, eu sinto muita falta de quando eu era criança, de vários momentos, assim, da minha infância. Eu tenho problemas com isso, você acredita? Não tenho problemas, já não é um problema, aceito muito bem isso. Mas eu não tenho saudade nenhuma da minha infância. É mesmo? Não tenho. Minha mãe fica arrasada quando eu digo isso. Minha irmã já falou, não fala isso perto da manhã, tá? Mas eu não tenho. Eu sempre fui muito... Eu valorizo muito a independência. E eu fui uma criança muito podada, assim. Ficavam muito, não pode fazer isso, não pode. Eu é o primeiro filho, o primeiro neto, não pode. Príncipezinho, criado... Eu era muito danado mesmo. Sério? Eu cheguei... Minha gente, eu era muito danado. Tô chocada. Muito. Tipo, toda a energia da minha vida, eu acho que eu gastei ali atrás. Não, eu duvido. Assim, você tem muito ainda. Nossa, como ele mudou. Então, assim, era tanto não, não pode, não vai, não segura ele, não pode. Tanto limite, que, assim, a melhor fase da minha vida foi quando eu comecei a ter a minha independência. E aí, assim, eu não precisei pedir autorização a ninguém pra fazer nada. Então, tipo... Eu cuido do meu caminho. Eu cuido do meu caminho, sabe? Então, por exemplo, quando eu decidi desistir de uma faculdade pra fazer outra, que meu pai disse, não vai, eu disse, vou. Mas eu não vou pagar sua faculdade, não tem problema, mas eu vou dar um jeito, mas eu vou. Então, naquele momento... E hoje ele baba. E hoje ele baba meu outdoor, né? Mas, assim, eu não tenho... nenhum tipo de saudade da minha infância, inclusive. Não gosto nem de lembrar. Então vamos pra próxima, vai, Karina.
Qual é a próxima carta aí? Número 7. Número 7. Por que o número 7? Vamos lá. De que forma você cuida da sua saúde mental? Vamos lá. Eu acho que é um assunto que está muito em alta, né? A pandemia nos trouxe essa preocupação de saúde mental. E até para mim também. Eu revi muito meus hábitos. Então, por exemplo, eu era sedentária há muitos anos. E a pandemia que me trouxe uma rotina mais saudável de dormir mais cedo, acordar mais cedo, praticar um exercício físico de manhã, me preocupar mais com a alimentação. A primeira vez que eu fui numa nutricionista foi há pouco tempo. Então, assim, eu acho que saúde mental é você cuidar de pequenos hábitos ali da sua rotina para você ter uma vida mais equilibrada. O equilíbrio eu acho que é a palavra que todo mundo busca e não é fácil, né? A gente tem uma vida muito corrida, então, para mim, assim, a minha semana é muito corrida. Eu faço questão que o meu sábado e meu domingo seja bem desconectado, seja bem com os meus filhos, família. Então, assim, trabalho é uma coisa que eu realmente não faço, é uma coisa esporádica, um evento, alguma coisa. Mas eu acho que a saúde mental é de tentar buscar esse equilíbrio, de conviver com pessoas que a gente gosta, que nos querem bem, fazer o que gosta, colocar limites em algumas coisas. Por exemplo, eu diminuí alguns grupos de WhatsApp que eu participava. Gente, vou sair desse grupo, tô com muito... Isso ajuda. Você olhar a sua rede social e falar, vou desseguir algumas pessoas porque tô perdendo muito tempo aqui nessa tela. Então assim, eu sou muito favorável a isso. E até se alguém chegar e se eu desseguir alguém é porque eu não quero aquele conteúdo, não tem nada a ver com a sua pessoa. Sim. Então vamos supor, você é, sei lá, um dentista e você fala de dente o tempo inteiro, eu não quero lhe seguir, mas eu te adoro. Então diminuir esses estímulos. É um Perfeito, desafio. Adorei. É um desafio. É um desafio. Às vezes a gente acorda, já pega o telefone. É quase que... Imediato. E assim, tentar parar, respirar, fazer coisas que você gosta. Então, por exemplo, recentemente na pandemia mesmo, eu comecei a fazer canoagem de manhã, 6 horas da manhã. Gente, pra mim isso é um luxo tão grande, tomar um banho de mar antes de ir pro trabalho, sabe? Então, são pequenas coisas que você coloca ali que trazem um encantamento. Por exemplo, ontem eu fui para um restaurante com meu marido, que era assim, 3 quadras de casa. Vamos andando? São pequenas... Aí ele falou, mas se chover? Eu falei, vamos andando. Então, assim, são pequenas coisas que a gente tirar um pouco esse automático da nossa vida, de celular, de trânsito, de problema, porque eles vão acontecer. A gente sabe que ele vai acontecer, os problemas eles estão aí. Mas a gente tentar controlar as coisas que a gente consegue no nosso dia a dia, no nosso mundo, pra gente ter uma vida mais equilibrada. Perfeito, adorei também. Vocês arrasam, viu? Tem mais cartas, viu? Agora é a Cacá de novo. Vamos lá. 8. A 8, agora só tem 8 cartas. Vamos ver o que tem na 8. Qual o seu maior medo? O meu maior medo, bom, eu já ia falar algo profissional, né? Mas vamos deixar o profissional de lado. O meu maior medo é o medo, acredito que tem muita gente, da perda, né? Recentemente, eu tive bem perto, né? Vivi esse medo, assim, de uma maneira bem próxima, quando eu quase perdi minha mãe, né? Na pandemia, por conta do Covid. Então, assim, eu tenho muito medo da perda. Às vezes, quando eu penso, assim, perder minha mãe, perder, sei lá, meu pai, minha irmã, meu esposo, até o meu cachorro, que, enfim, é algo que eu preciso saber, né, aprender, enfim, praticar mais a questão do desapego mentalmente, enfim, é uma coisa que eu preciso me preparar melhor, né, porque esse momento vai chegar, né, inevitavelmente, esse momento uma hora vai chegar, se é breve, se vai demorar, não sei, mas eu acho que eu tenho muito medo da perder pessoas assim que eu amo muito. É um medo que eu acho que faz parte de todo mundo, né? A perda, a gente ir, deixar, é um trabalho que a gente tem que ir construindo, né? E que nunca vai ser fácil. Não. Infelizmente, né? Se existisse um meio de se tornar fácil... Eu não gosto nem de ficar pensando, acredita? Também. É algo que eu tenho que trabalhar, mas vamos mudar de assunto. E aí, vamos agora para a próxima carta. Só tem 7 cartas agora, cara. Primeira. Número 1.
como você concilia a vida pessoal e profissional sem se desgastar? Olhe. E consegue. É babado. É isso que eu ia falar. Como é que babado, consegue? né? Existe isso. Por favor, me diz como, porque eu preciso. É babado. O que eu acho principal é, primeiro, colocar esses limites, né? Que a gente precisa colocar, precisa ter esse momento de desconectar. Por mais que você ame o que você faça, a pausa ela é muito necessária. Então, qual é o momento que você vai cuidar de você? A gente teve na pandemia novamente a palavra autocuidado muito em alta. As pessoas estão buscando mais autocuidado. Então, quais são as coisas que você gosta e que te fazem bem? E por que você não volta a fazer aquilo? A encontrar um tempo para aquilo? Então, eu tento fazer esse equilíbrio, não é fácil, né? Porque 2 filhos, empresa, o dia a dia corrido. Meu marido me ajuda muito, então a gente lá em casa divide as tarefas. Então não é um pai que ajuda, é um pai que divide a criação. Então isso ajuda muito, faz toda a diferença. Eu não consigo imaginar a vida de uma mãe solo que empreende, que trabalha, porque fica com toda a carga do trabalho, mais a responsabilidade de criação de filhos, de casa. Então, essa divisão de tarefas com meu marido me ajuda muito, muito. Então, essa semana eu tenho uma palestra, ele assume, ou não, essa semana ele vai para a fazenda, eu assumo mais. Então, a gente se dividir mesmo, pedir ajuda, né? Sim, pedir ajuda é então, importante. Muitas vezes a gente Muito. tem ali um amigo, tem uma sogra. Tem uma rede de apoio mesmo. Tem né? uma pessoa. E a gente não pede ajuda. A porque gente acha tem que essa vai dificuldade, incomodar. né? Então, muitas vezes a gente precisa pedir ajuda e também ajudar outros, né? Pedir e também, quando alguém nos pedir, mostrar que a gente está aberto para ajudar, quando a gente puder, claro. Porque eu acho que esse é um desafio nosso, né? Vida pessoal e profissional cada vez estão mais misturadas por conta do telefone celular. Totalmente, Então, totalmente. você chega em casa, é o WhatsApp, né? E Totalmente. se você não parar ali e falar, não, vou responder isso mais tarde, agora eu vou brincar com os meus filhos, eu vou fazer uma tarefa com o filho, eu vou fazer um programa com os filhos, você não consegue ter essa divisão. Então, é importante ter esses momentos de pausar e falar, não, para mim, o final de semana é um final de semana totalmente pessoal. Minha semana é muito corrida, porque eu trabalho os 2 horários. Meus filhos, eles já estão começando a ter vidas corridas também, porque estudam, fazem Tem atividades, compromissos. karatê, é o futebol, né? O Gui tá aqui no estúdio, né, Gui? Trabalhando no É final de social media semana, da trabalhando no mãe, final de nos finais de semana. Foi semana. contratado hoje, né, Gui? Então, ele já começa a ter a rotina dele também com muitas coisas. Ele tem essa questão do levar, do buscar. Então, minha vida é corrida. Não tenho dicas para quem quer uma vida Você tranquila. trouxe uma Mas essa dica questão, aí de os separar o final de limites, semana com e os limite. limites, os limites, sim. Perfeito, adorei, adorei. Muito incrível. Tem mais um quadro aí que eu... Gente, Fabiano tá arrasando, Quem fica né? assustado aí nesse quadro sou eu, porque na verdade... vamos ver, né, como é que ele vai aparecer aí. Tá demorando a aparecer, acho que... Não tá aparecendo, mas não tem problema não. Me digam como é o nome do quadro que a gente começa aqui agora. Qual é Eu a também música? quero saber. Eu também quero saber o nome do quadro. Eu tenho um E esse microfonezinho ali. quadro aí é onde vocês vão fazer uma pergunta aí. Não vai ter carta, mas vocês vão me perguntar. Fiquem à vontade para me perguntar, só peguem leve, tá? Tá. Eu vou perguntar sobre qual foi o momento, assim, da sua carreira que você falou assim... Caramba, eu tô realizado, dá para notar que você tá no momento realizado. E qual foi o momento que você falou assim, caramba, obrigada por ter me encontrado, por saber que esse é o caminho que eu quero seguir. Se teve, assim, um momento. Foi ótima pergunta. Então, eu queria muito ser palestrante, né, sempre, e a minha empresa de contabilidade minou muito durante muito tempo isso, porque eu precisei entregar muita energia para que ela acontecesse, então não tinha tempo para me dedicar a isso. Isso foi bom porque me fortaleceu também, então eu me senti muito mais preparado para entrar nesse momento aí. Tive a rede social como um grande apoio ali, né, estratégico para que eu conseguisse aparecer e as pessoas enfim, tivessem curiosidade e me contratassem. E comecei a fazer as palestras. A primeira palestra foi bacana, mas assim, o conteúdo precisava melhorar muito, né? A gente vai melhorando. E aí, durante o ano passado, eu fiz muitas palestras, muitas. E todas as palestras me deixavam muito motivadas, assim. E teve uma situação bem curiosa, que foi, eu tinha uma palestra em Guarulhos,
E aí a contratante me ligou e disse assim, olha, tem uma palestra no outro dia em Ribeirão Preto. Você topa, vai ficar cansativo, porque você vai para Recife depois. Eu falei, tá, mas eu vou. Eu quero. Primeiro porque eu gosto, mas eu quero sentir se com cansaço eu ainda vou gostar. Então eu fiz a palestra em Guarulhos. Quer dizer, fui para São Paulo, depois fui para Guarulhos, chegou em Guarulhos, fiz a palestra. Não dormi, saí da palestra direto para o aeroporto, peguei um avião bem pequenininho, daqueles que você vai com o coração na mão, do medo, passa medo. Fui para Ribeirão, cheguei lá, fiz a palestra no outro dia e no final da palestra eu pensei, cara, seria muito bom se amanhã tivesse outra palestra. Seria mesmo muito bom, cansado, mesmo né? cansado. Então eu estava transbordando de felicidade ali, mesmo cansado. E aí, em agosto, eu fiz uma outra palestra que foi no evento, no Ponto de Virada, que foi do meu amigo, o Contador Revoltado. E ali, eu acho que foi o grande ápice, assim, do processo, porque eu levei a palestra, ele estava gerando uma expectativa muito alta, era um evento muito grande, e ele ficou me impressionando, mandando mensagem, tá todo mundo esperando você, eram 2 dias de evento, muitos palestrantes. E quando eu cheguei lá, o pessoal querendo me conhecer, de tanto que ele falava, o pai dele, enfim, eu comecei a ficar ansioso, mais ansioso que o normal. Mas aí na hora que eu subi no palco, que era muita gente, assim, eu não lembro de qualquer momento em que senti o frio na barriga na hora que eu subi. Só lembro que eu subi e no final as pessoas se levantaram e me aplaudiram de pé. E aí nesse momento eu precisei segurar para não chorar, assim, sabe? E ali eu vi o quanto fazia sentido aquela mensagem que eu estava levando, assim, porque a minha palestra, ela leva muito conteúdo técnico, claro, mas ela é também inspiracional, porque a minha ideia é fazer com que as pessoas não passem pelo mesmo que eu passei lá atrás, né? Porque eu adoeci, eu quase desisti do meu negócio, e um negócio que estava certo, mas eu estava quase desistindo por uma questão de gestão, por uma questão de muitas situações. E não tinha ninguém que me dissesse assim, olha, não vai por esse caminho, vai por aqui, que é mais fácil dar certo. Então, isso está muito no meu propósito. E ali, quando eu vi as pessoas se levantarem, e aí não foi uma questão de ego, mas foi uma questão de conexão, sabe? Foi uma energia muito forte, de reconhecimento. Também, né? Então, ali eu disse, não, de validação. Falei, cara, assim, é isso, não tenho dúvida nenhuma. Assim, foi uma sucessão de situações que me fizeram ter cada vez mais certeza de que eu estou no caminho certo. Então, eu tenho a minha empresa de contabilidade maravilhosa, adoro, e tem isso que me preenche, assim, profundamente, assim, é muito bom. Na minha pergunta, eu posso pegar um gancho aí? Claro, com certeza, fique à vontade. Na verdade, são 2 perguntas em uma, tá? Aonde você quer chegar e como é que você faz para não travar seu crescimento quando chega aquela hora de você, tipo, dar o próximo passo? O que é que você faz para não travar? Delega? Como é? Perfeito. Então, eu não sei onde eu quero chegar. Pra mim, o céu é o limite, assim. Eu sei o que eu quero chegar. Mas em termos profissionais, termos profissionais, assim. Eu sei que eu quero ser um palestrante de... internacional. Você já é, mas assim... Mas se você quer, sei lá, ganhar o mundo. Eu quero, de verdade, eu quero alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir, né? E dentro do padrão que eu me vejo e que eu me sinto confortável de levar minha mensagem. Então, eu quero fazer mais palestras, eu quero encontrar mais pessoas, eu quero levar mais essa história para outras pessoas se inspirarem e se encorajarem também. Então, eu quero chegar lá na frente, para um público ainda maior, né, e que tenha um respeito pela minha história, pela forma com que eu conto ali. Quem vai, eu quero que só vá quem realmente assim, tiver interesse pelo que eu vou falar, né? Essa é a minha grande, na verdade é o lugar que eu quero chegar, independente de qualquer coisa, assim. Claro, não quero mesmo só ficar em Alagoas, sair de Alagoas, tecnicamente falando assim, e friamente, racionalmente, né? Queria mesmo chegar no país todo, cheguei no país, fiz palestras em incontáveis lugares, né? Por surpresa, uma coisa que eu nunca tinha pensado, fiz uma palestra fora do país também, não era algo que eu almejava e que eu tinha pensado, então também foi um over-delivery aí do universo para mim, mas eu não tenho um lugar que diga assim, poxa, eu quero estar, sei lá, na Globo, eu quero estar no Multishow. Não é isso. Eu quero levar a minha mensagem para o máximo de pessoas que eu conseguir. E qual foi a segunda pergunta? A segunda pergunta quando surgem oportunidades de crescimento, como é que você faz para não travar? Eu analiso muito, porque quanto mais visibilidade você tem, mais oportunidades vão chegar.
Então você tem que olhar para o seu foco. O que é que eu quero? Porque assim, todo dia vai chegar alguma coisa, assim, ou toda semana, sempre vai chegar alguma coisa. E às vezes elas são muito tentadoras, né? Só que você olha e diz, bem, isso está dentro do que eu quero, né? Isso que realmente vai fazer diferença para mim, porque hoje eu já tenho uma vida confortável, né? Então não é mais uma questão de sobrevivência, é uma questão também, claro que é importante o dinheiro e tudo, mas é uma questão mais de sentido. Eu preciso ver sentido naquilo, entendeu? Então chega um momento hoje que eu digo, olha, eu quero analisar esse processo aqui para ver se faz sentido ou não. Não faz, às vezes até com dor, eu digo, olha, não dá para fazer. Mas, no geral, quando eu vejo que eu alcancei aquela minha primeira meta ali, que eu preciso passar para uma segunda meta, eu converso comigo mesmo para descobrir. Final do ano, para mim, foi um grande momento de conexão comigo mesmo, assim, porque eu tinha alcançado o primeiro estágio, né? Ali a primeira coisa que eu queria que era fazer muitas palestras, passei o Brasil inteiro, aquela coisa. E aí, tá, e agora? Né? Eu quero repetir tudo isso, né? Eu quero mais, né? Então eu precisei conversar comigo, avaliar, entender se eu queria ficar mais em casa, se eu queria ficar mais na minha empresa aqui em Maceió, se eu queria... E aí as coisas foram acontecendo e eu percebi que eu quero. Eu percebi que eu quero e quero mais. Jura? Nem percebi isso. Mas eu quero, assim, eu gosto, me motiva, me movimenta. E é bom porque eu encontrei um parceiro de vida que entende totalmente isso. O ritmo do Alan é totalmente diferente do meu. O Alan te apoia super. Me apoia demais. Incrível. Mas ele é aquela pessoa assim, mais calma, mas eu já sou acelerado. Né? Eu tô em São Paulo, tipo... É o Yin Yang. Exatamente, né? Você me encontrou em São Paulo, você viu, tipo, não para um instante, a minha agenda fica cheia, eu vou, volto, faço um monte de coisa, volto pra cá. E antigamente ele ficava um pouco sem entender, hoje ele adora, diz que eu inspiro ele demais. Às vezes eu tô em casa, eu pego um livro, eita, parem um pouquinho essa série, eu me dou vontade de continuar lendo o livro, eu falo pra ele, né, eu vou ler ele, então vou ler, aí eu falo, já que você gosta do TikTok, vai lá pro TikTok ficar um pouquinho enrolando, tipo criança, né, que a gente dá o celular pra ficar assim, mexer um pouquinho enquanto eu leio esse livro, ele faz, não, vou ler o livro também, que você tá me inspirando pra ler o livro também, pega um livro e vai ler, sabe? Eu acho que é isso, eu acho que, na verdade, o grande segredo é você ser feliz com o que você faz, independente de qualquer coisa. Divertir e ser feliz. Exatamente isso, é muito bom. Gente, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por terem vindo, por terem aceitado, uma honra muito grande. Maravilhoso. A honra é nossa, né? Nossa, nem Cacá já tá aqui segunda vez, eu sou fã, assim, fã dos dois, é muito isso. Legal pra mim, né, ter perto de mim pessoas tão inspiradoras, né, e que me conversar fazem e aprender, querer ser melhor. E o bacana não é só do lado profissional, é no pessoal também. Eu digo mesmo, eu tô saindo aqui de verdade, super inspirado. Duas mulheres lindas demais. Incríveis. Vamos deixar aí nosso arroba, né, cara? Mas o arroba você pode vai colocar deixar? daqui a pouco, claro. Com o maior prazer, na verdade. Só que antes... Tem presentes, mimos pra recebidos. Vocês, mimos. Vai rolar unboxing aqui. Não, mas aqui não é qualquer coisa, não. Gente, é o seguinte, aqui é um presentinho pra cada uma de vocês, tá? Quero que vocês abram uma lembrancinha, na verdade. Vamos lá. Vamos abrir junto. Esquecerem. Em casa eu não consigo abrir nada. Quem abre é meus filhos, né? Uau! Meu Deus! Gente. É um troféu. É um troféu. Eu bati um papo com o Fabiano, que arrasou. Gente do céu, e a senha? E a lumináriazinha. babado. Eita, já sei, alguém vai roubar. Deixa eu colocar Lá em aqui pra mostrar a casa vocês. e já tá ali, ó. Não, detalhe, eu querendo ligar sem ela tá plugada, né? Que louca. Deixa eu ver aqui, não sei se tem tomada aqui. Tem tomada aqui? Ah, a bateria que tá aqui. Tá aqui, ótimo, perfeito. Ah, já tava aqui. Pronto, perfeito. E eu pegando. Gente, olha que legal. Olha ali, gostou? Gente, arrasou, viu? Obrigado por Muito terem legal. vindo. Espero que É uma assim- luminária também, É uma né? luminária. Olha Você o pode brand parar. pessoal dele aí, viu? Bombando, o brand pessoal bombando. De verdade, assim, Muito feito com massa, carinho, adorei. Né, para que vocês Muito fiquem com a obrigada. memória. Sabe pra que é isso? Eu vou Em casa. botar do lado da minha cama pra eu olhar e lembrar sempre de você. Meu Deus, onde eu quero chegar. Até parece, vê só. Obrigado, de verdade, viu? Obrigada, Fabiana. Obrigado, gente. Obrigado, maravilhosa demais. Nós, tamo junto. Peraí, calma, E antes o de nosso terminar, gente. arroba, Não, peraí, os gente? arrobas, porque vocês não Por podem deixar de favor. seguir elas, né? E aí, como é o arroba de vocês?
@Cacá com K, @Cacá Marinho e @2.refresh, que é to refresh. Isso aí. O meu é @Carina com C, Oiticica. Muito bom, muito bom. Vai estar também na legenda, a gente vai colocar tudo direitinho, mas eu espero realmente que esse episódio tenha inspirado vocês da mesma forma que me inspirou, né? Eu acho que foi um dos primeiros episódios que eu fiquei tão calado, assim, não falei tanto. Olha que eu falei, né? Mas falou. Nós normalmente três eu falo falamos. mais, mas assim, de verdade, assim, incríveis e que a gente consiga levar, né, para realizar os nossos sonhos, para que a gente se posicione se a gente tem medo de se posicionar ou para que a gente melhore o nosso posicionamento, né? Porque são duas pessoas que entendem muito sobre isso e eu estou muito feliz de ter trazido elas aqui para compartilhar todos esses conhecimentos com vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima.